Eu fiz uma campanha no nosso Instagram de japonês, o programa Japonês Online, onde a gente avisou que nós iríamos arquivar o feed, fechar todas as publicações e iniciar uma nova fase, uma nova linha editorial, várias linhas editoriais na verdade, em determinada data. Isso foi feito no dia 6 de março, começou essa nova fase no dia 6 de março. E aí, dia 6 teve a primeira publicação, e ainda no dia 7, agora que eu tô gravando esse vídeo é 12h50, por volta das 9 horas da manhã saiu uma publicação lá, que era do meu Instagram, @luispassari, conteúdo de marketing digital, conteúdo de empreendedorismo, saiu no nosso Instagram de japonês. Bem numa época onde ele tá mais visado, né? Porque a gente fez essa campanha de arquivamento do feed da nova era de conteúdo. E eu fiquei sabendo disso agora há pouco, porque a publicação sai automaticamente, eu não entrei lá para olhar, e agora há pouco uma pessoa da equipe veio me avisar, e devia ter aí umas 3 ou 4 horas desde que ele foi publicado. Na hora quando eu vi a caca, né, bate aquela PQP, e agora um monte de gente viu coisas de outro nicho, de outro assunto que não tem nada a ver. Eu nem li os comentários que tinham lá, bate aquela raiva interna, bate aquele nervoso, bate aquela culpa de ter deixado esse erro acontecer. Fui lá, apaguei rapidinho, aí parei para respirar e fui buscar aqui acalmar a minha mente. E aí, como que eu acalmei a minha mente? Lembrando de uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, eu não lembro nem de onde, mas é uma coisa que eu busco carregar comigo, tanto quando comete algum erro, de fato, concreto, quanto quando eu tô com medo de errar, tô com medo de fazer alguma coisa de um jeito que não vai dar certo. Que é o seguinte, o que o teu erro vai impactar no mundo? E se a gente colocar nessa perspectiva, numa perspectiva de mundo mesmo, de planeta Terra, de 7 bilhões de habitantes, de 220 milhões de brasileiros que seja, se a gente parar para pensar, a maioria dos nossos erros, eles não impactam em praticamente nada no mundo. Trazendo para esse meu exemplo, eu peguei outra publicação que sairia amanhã, corretamente, antecipei para hoje, para ficar uma coisa a mais, para movimentar ali com alguma coisa contextual. E se parar para pensar, meia dúzia de pessoas deve ter visto, meia dúzia de pessoas deve ter passado no feed e nem prestado atenção que era. Quem comentou, talvez faria comentários em qualquer situação que fosse, porque tá sem nada para fazer e vai encher o saco de qualquer coisa que tiver para encher o saco. O problema tá mais na pessoa do que em mim. Algumas pessoas devem ter ficado confusas, sim, porque saiu uma coisa de um outro assunto lá. Talvez tenha perdido meia dúzia de seguidores, mas o que isso impacta no mundo? O que isso impacta no longo prazo? Absolutamente nada. Sai outra publicação agora, amanhã sai outra, depois outra, depois outra. Amanhã, quem viu isso nem lembra mais que viu isso. E até o fim do ano vão ter muitas publicações lá, vão ter muita coisa, ninguém nem lembra que isso aconteceu. Nem mesmo eu, nem mesmo as pessoas da nossa equipe. Claro que a gente vai tomar cuidado para não acontecer de novo, mas isso não muda nada o curso da história da humanidade, o curso do mundo e nem mesmo o curso dos meus negócios. O caminho que os nossos negócios vai seguir não impacta em absolutamente nada o fato de ter cometido esse erro. E quando a gente lembra disso, é muito confortante, né? Porque a gente vê que a gente se corrói por dentro por coisas que na verdade são pequenas. Se a gente colocar nessa perspectiva, qual que é o impacto que isso causa no mundo? Ou pode até pensar qual que é o impacto que isso causa na minha vida. Será que daqui 5 anos esse erro que eu cometi, ou essa coisa que o erro que eu tinha medo de cometer, ou o problema que eu tinha medo que acontecesse, isso impacta na minha vida nos próximos 5 anos? 1 ano, que seja. Vamos transportar isso para as coisas que ainda não aconteceram. Se eu tenho uma ideia de um novo produto e eu oferto esse produto para as pessoas e ninguém compra, ou seja, deu errado, isso impacta no mundo? É um erro que vai queimar minha imagem? Vai me prejudicar? Vai fazer com que eu não consiga nunca mais fazer alguma coisa? É bem provável que não. Você vai juntar lá 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas para fazer a sua oferta, ninguém quis. Daquelas pessoas, algumas vão continuar te seguindo, outras daqui uma semana nem vão lembrar mais que viram essa oferta, afinal elas estão vendo ofertas todos os dias, e a vida que segue. A vida que segue, cada um seguindo a sua vida, cada um fazendo suas coisas, e quase ninguém lembrando dessas coisas pequenas que deram errado e que não aconteceram como esperado, erros que de fato aconteceram ou coisas que não atenderam a sua expectativa. E se a gente lembrar desse pensamento, a gente consegue neutralizar essas situações para a gente seguir em frente,
para tentar de novo, para melhorar o processo, para continuar atuando e para se manter sempre em ação. Então aproveitei isso que aconteceu comigo, na hora dá mesmo aquela raiva, na hora dá mesmo aquela frustração, dá mesmo aquela angústia, mas quando a gente pega e coloca nessa perspectiva e lembra desse recurso, né? Essa crença de que diferença isso vai fazer no mundo, quando a gente lembra disso, a gente consegue neutralizar esses sentimentos mais sabotadores ou esses sentimentos que nos travam e nos atrapalham. E dá para transportar isso para as coisas futuras. A coisa que eu vou aplicar agora, o teste que eu vou fazer agora, ou a ação que eu vou tomar e que a gente está deixando de tomar porque a gente está receoso, com medo de dar errado, com medo de não acontecer como a gente esperava, ou tá fazendo muitos cálculos na mente, né? Aquela coisa do perfil mais planejador, que precisa enxergar o caminho, enxergar o plano de tudo, que é uma coisa que eu tenho bem alto. Se você já fez teste DISC ou já ouviu falar, você sabe do que eu tô falando. Mas se a gente transportar isso, ó, se der errado, que impacto que isso vai fazer no mundo? Tudo vai ficar mais leve, tudo vai ficar mais tranquilo e a gente consegue se manter em movimento. Então aproveitei esse fato aqui para compartilhar isso com você, aproveitei esse acontecimento para mostrar como que eu me resolvi aqui e compartilhar alguma coisa que eu acredito que pode ajudar você também, beleza? Me diz aí o que você achou, me diz se você já passou por uma situação assim, interage nos comentários, eu gosto quando o pessoal interage porque isso serve como combustível para eu fazer os próximos vídeos, né? A gente gera uma conversa aqui, então comenta aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.